Olá, senhoras e senhores, muito prazer. Estamos aqui mais uma vez no Fix No Profit, o seu podcast sobre empreendedorismo, onde o Share Podcast do nosso amigo Eduardo Arantes, Mike, sempre ali nos ajudando nos bastidores, nos forneceram mais uma vez esse espaço maravilhoso para trazermos um convidado que hoje aqui eu vou ter que aprender mais do que eu já aprendi com ele. Ele é tão bom que é reconhecido por 2 nomes diferentes. Primeiro, Bruno Medeiros, segundo, empresário moderno. Vou passar a palavra. Bruno, muito obrigado pela participação aqui hoje. Cara, eu que agradeço. Obrigado mesmo, obrigado por ter convidado, primeiramente. Tá? Eu e o Saúl temos uma amizade faz um bom tempo. E é bom ver os amigos ficando ricos, né, Saúl? Isso é importante. Tá? Você tem algum que ficou? A gente acompanha alguns aí e ver as pessoas ficando ricas, isso é muito importante. Tá? E parabéns pelo seu podcast aí, pela iniciativa. O caminho às vezes é meio árduo, mas no final a gente sempre espera que compensa, assim. Então, uma coisa que eu fico muito feliz, cara, de verdade, assim, já que é o seu podcast, sim, porque é questão do elogio. Eu sempre falo que no mundo, de uma forma geral, assim, a gente sempre precisa de pessoas boas fazendo alguma coisa. Mas, assim, já na sua área, eu vou dizer para você uma questão bem simples, assim. A gente precisa de mais pessoas como você trabalhando no mercado financeiro, porque, não sei se você vai ter pauta aí, qual que é a problematização, mas já vou soltar primeiro. Tem muita picaretagem hoje em dia, velho, sabe? Então, você que tá aí, que quer trabalhar em investimento, que tem um dinheirinho guardado, fica tranquilo, viu? Hoje aí tem uma galera de olho em como que ele vai fazer para poder fisgar seu suado investimento. E esse cara é um cara muito sério, muito íntegro, então assim, que eu conheço de bastante tempo, fico muito feliz de estar aqui, tá? Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado a você. Tem até um cliente lá de São Paulo, um amigo comum nosso que você indicou há algum tempo atrás, o Bruno Joe, não sei se você recorda. Rapaz, será que eu indiquei esse cara? Você indicou. Ele queria entrar no mercado financeiro e aí ele te conheceu pela UFMT, falou com você, aí você falou sobre mim, ele entrou em contato comigo. E foi pela confiança a você que ele confiou o meu trabalho sobre o capital. E nós já temos aí uma relação de mais de um ano já. E eu nunca conheci ele pessoalmente, tá? Porque ele mora em São Paulo, estou no interior da Bahia, não tivemos a oportunidade ainda. Cara, bom questionamento, assim, porque eu não lembrava dele. Mas a título de curiosidade, assim, eu tenho a oportunidade hoje de indicar muitas pessoas, dentro daquilo que eu trabalho, do que eu faço no dia a dia. Muitas pessoas vêm até mim e para poder ou tirar uma dúvida, ou questionar, ou perguntar alguma coisa sobre investimento. Porque hoje o tema investimento, assim, ele é muito difundido, cara. Se a gente parar para poder pensar. Muito difundido que eu falo assim, você abriu o Instagram hoje, você abriu o Facebook hoje, tem um guru aí fazendo alguma propaganda. Sempre tem lá mais de 3.500 alunos, 20 anos de mercado. Com uma margem, assim, eu diria assim, chamativa, sabe? Fique rico em um mês e tem essas coisas. E o pessoal sempre tem muita dúvida. E aí chega para mim essas dúvidas. E dentro daquilo que eu faço, que assim, a gente vai discutir aqui que tem um pouco de diferença entre o trabalho que você trabalha, mas que no final nós estamos ali muito próximos. Mas alguém vem trazer para mim sobre investimento. Ah, como é que eu faço, dica e tal. E na medida do possível eu passo boas orientações. Isso que eu falei, assim, eu acho que pessoas assim, como nós, temos uma boa responsabilidade hoje sobre o mundo, de ser íntegro e tal, e levar conhecimento realmente de relevância para as pessoas. Mas quando a pessoa fala assim, eu quero investir, o que você acha? Aí eu falo, Fix, cara, vou te dar uma recomendação aqui, já manda na hora, ou às vezes o contato. Eu acho que várias vezes, já passei até seu contato de uma forma direta, se for dessa pessoa aí, eu não lembro. Outras vezes eu passo pelo Instagram também, rede social hoje também, falo, entra na rede social deles aí, chama lá. E às vezes eu até falo bem assim, eu me prontifico, pode falar com essa pessoa aqui, porque é uma pessoa assim, não vou dizer que é a melhor do mundo, mas ela é muito íntegra dentro desse cenário, então assim, vai te fazer boas recomendações e com certeza dentro do seu perfil aí você vai tirar bom proveito. Eu fico agradecido, Bruno, mais uma vez. O Bruno citou, nós somos amigos aí há alguns anos já, né? Trocamos experiência, tanto na parte empresarial, quanto no mercado de capitais, na vida pessoal também, né? Já tivemos juntos em vários momentos. E nesse ponto, já que você trouxe ele no início da nossa conversa, eu queria perguntar. Hoje em dia, o Instagram, o Fantástico tem feito um trabalho maravilhoso. Todo domingo aparece um rei do Bitcoin, o faraó do Bitcoin. Estou falando Bitcoin assim porque é o que vem aparecendo com recorrência. Não que quem trabalha nesse mercado, que é todo mundo picareta. Não é. Tô falando não é. Geralmente,
os golpes que vêm acontecendo no mercado financeiro, eles têm um padrão, como todos os padrões. Uma rede social muito bonita, a pessoa sempre viaja muito, está nos melhores lugares, com as melhores pessoas, andando nos melhores carros e sempre formou milhares de alunos. E tem 20, 30 anos de mercado. Aí quando você vai para o mercado, Itaú, XP, BTG Pactual, Banco do Brasil, ninguém nunca ouviu falar, né? Você como investidor, porque você também investe no mercado financeiro, qual foi o ponto de partida e para alavancar as tuas posições, para poder ter uma rentabilidade no teu capital, qual é o nicho de educação que você buscou nesse mercado entre as pessoas que prestam esse serviço e, prestam um bom serviço, mas não estou sentindo muita segurança naquilo? Como que tem sido? Cara, assim, ó, a gente precisa contar uma história lá de trás, né? Desde quando a gente sai, então, assim, vamos trazer uma boa história aqui para vocês. Primeira coisa, eu vou deixar claro uma questão aqui, depois a gente pode até discutir isso mais para frente. A gente precisa entender que nos dias de hoje, principalmente, as redes sociais deram vozes para todo mundo. E a gente precisa entender esse fenômeno em funcionamento. Aí, no caso, vamos trazer para a parte financeira. Vocês estão assistindo aí, existe o kit aí, como é que fala assim, o kit day trader, né? O cara aluga o carro, né? Compra os panos, né? Chega chique e tal, aluga os podcasts, enfim, faz um monte de coisa aí para poder vender essa imagem. E vende bem, a gente precisa entender que vende. E tem uma galera que está multimilionária nesse cenário aí. De uma determinada forma, a gente estava discutindo antes aqui de começar, a gente precisa respeitar, porque a galera ganhou botou uma baita grana no bolso fazendo isso. E aí a gente também tem que, de uma forma geral, a própria rede social e essa galera formou muito produto, criou muito produto que até então a gente até nem via no mercado financeiro. Mas vamos lá. De onde é que eu me baseio e como é que a gente vem? Dias para trás até contei uma história para você até deu risada. A gente pode falar os concorrentes aqui? Pode falar de onde é que eu comprei os produtos? Pode falar o que você quiser. Então, eu que perguntei, porque até para quem está em casa, nós não temos nenhum papel aqui sobre quais perguntas vão ser, mas nós sempre perguntando para todos os convidados qual o assunto que você não gostaria de trazer, porque aqui é um ambiente que o Bruno precisa se sentir confortável. O Bruno já falou de cara, pode falar o que você quiser. Pode. Então, já que eu posso perguntar o que eu quiser, você também pode falar o que você quiser. Não, beleza, então. Então, vamos lá. Bom, quando a gente sai da faculdade, quando a gente está na faculdade, a gente vê muito embasamento teórico, né? Então, o embasamento teórico vai dar para a nossa referência de investidor, o que pode ser que lá na frente, no futuro, isso não necessariamente vai, como é que fala assim, virar ganhos reais, factíveis. Mas eu entrei para o mercado assim, de investimentos não tem muito tempo, deve ter aproximadamente uns 3 anos, tá? Vamos colocar aí, pós a guinada da Bolsa, né? Era Paulo Guedes aí para cá e a gente... Né? Nossa, entrou, a gente já conhecia e tal, mas eu já tinha formado um capital, não por influência disso, e resolvi a fazer aplicações em rendas variáveis. E eu sempre tive comigo que é o seguinte, a receita boa, ninguém te dá ela de graça. Então, de uma determinada forma, eu precisava de 2 coisas, eu sempre tive em mente. Primeiro, que eu precisava jogar o jogo, para poder ter o conhecimento, para testar pôr à prova meu conhecimento. E segunda questão, vamos ver o que essa galera está falando. Aí até que eu cheguei a colocar. Um dia eu peguei, o que eu comecei a fazer? Eu peguei podia ser outras lá, várias, mas peguei o pessoal da Empíricos, né, e comprei conteúdo do pessoal da Empíricos. O que a gente paga? Recomendação. A carteira milagrosa. Chamava outra coisa lá, mas vou chamar aqui de carteira milagrosa. Top 10 ações que vão subir nos próximos 12 meses. Exatamente. E, cara, o que me chamava atenção era o jeito deles fazerem marketing, assim. E o jeito deles fazerem marketing era muito agressivo. Também me chamava atenção. Eu falei, tá, mas eu vou comprar para poder testar. E eu, inclusive, tá no meu celular aqui, eu tenho as carteiras que eu comprei. Eu joguei num aplicativo aqui desses que tem, que o aplicativo que eu uso para poder acompanhar as ações, de uma forma geral, é da Investing. Eu acho que a Investing o app assim, muito bom para poder acompanhar os papéis, tá? Todos eles, que daí dá tanto no mercado nacional quanto internacional. O home broker que você usa para poder acompanhar? Não, o home broker não, mas eu estou usando só o aplicativo mesmo, só para poder fazer acompanhamento, tá? O home broker hoje que eu opero é da Rico. Aí nós podemos chegar lá depois, vou ter que colocar aí se vale ou não. Eu peguei e comecei a montar as carteiras dentro, porque lá tem as opções de a gente montar os papéis. Aí, então, cada compra que eu fazia, eu montava aquele papel lá dentro da carteira e acompanhava.
Aí o primeiro eu fiz para teste, vendeu aquelas questões milagrosas e tal, não rendeu tanto. Aí depois veio de novo, como é que fala? A carteira milagrosa 2, que é essa que você vai ganhar mais ainda. Porque você não ganhou muito na outra, vai vir a segunda. Aí eu comprei. Na segunda tinha alguns papéis assim que eu achei interessante na época e eu comprei. 2 eu ganhei dinheiro, o restante 0 a 0. Mas aí já foi um pouco do que eu também achava, que eu acabei comprando, enfim, acabei investindo. Mas o que eu quero passar para vocês assim? Eu sempre baseei muito na minha questão e num conjunto de coisas que vinha apanhado. No geral, hoje como investidor, tem um resultado, eu vou dizer assim, satisfatório, tá? Para mim. Depois a gente tem aí de um ano e meio para cá, mais especificamente, que a Bolsa deu baixou ali do 130 para 116, mais ou menos. 2021 foi um péssimo ano, né? Aí dali para cá eu tomei no 0 a 0, assim, sabe? Tá meio 0 a 0 o negócio que tá lá. Mas assim, não tenho pegado. Mas eu peguei e também tirei um pouco da atenção por conta de outras coisas que eu venho fazendo. Mas na época da pandemia nós estava ali, né, sossegado, né, com mais tempo, tava monitorando mais e tal. O resultado foi legal, foi satisfatório. Eu entrei com dinheiro lá, deu para poder ganhar um pouco a mais. Depois consolidei um pouco o resultado e o que está lá menos 0 a 0 lá, está lá até agora. Mas o que eu quero dizer para vocês assim? Eu nunca acreditei muito no, nossa, faz isso que dá certo. E inclusive, um ensinamento dos que eu levo até hoje foi você que me passou. Eu não sei se você lembra que um dia você chegou e falou bem assim para mim. A gente conversa muito. Muito, exatamente. Falou, Bruno, investimento é um exercício dos pacientes versus os impacientes. Exatamente. E aí eu lembrei, assim, e esses dias para trás, quando deu uma caída, lá esse tempo atrás, eu falei que agora está no 0 a 0, eu falei, isso é uma questão de paciência. Eu também acredito nos papéis, se as minhas análises fundamentais estão, né, corretas, né, porque eu sempre falo que a beleza do investimento, isso é meu, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo. A beleza do investimento está nos olhos de quem vê. Então, a pessoa que está fazendo investimento tem que enxergar a beleza naquilo. Sim. E por isso que eu estou falando. Aí volta o fundamento de novo, que eu não acredito no guru, que faz isso, que vai dar certo, que é milagroso. Galera, se aquele negócio fosse dar certo, o cara nem vendia para nós, ele comprava tudo, entendeu? E só esperava. Então, assim, a Bolsa ela é um pouco também do jogo de aposta. Então, para uma determinada forma, o cara tem que convencer-o a comprar alguma coisa, para isso, sei lá, gerar uma desvalorização, da mesma forma que para um gera resultado, para o outro gera problema. E o mundo se alimenta disso. Sim, até porque já foi pior, mas ainda são pouquíssimos brasileiros que estão inseridos no mercado financeiro, né, que de fato estão investindo ali. Hoje, pouco mais de 5 milhões de pessoas, né, no país. Antes da pandemia, não chegava a 2 milhões. 2 milhões e meio, se eu não me engano, de pessoas. Então, você entendeu que tudo no mercado financeiro, até conversei com a outra convidada que esteve aqui, com a Yuli, o mercado financeiro ele funciona como a nossa vida. Tudo demanda tempo, tudo leva tempo para acontecer, nada acontece do dia para a noite. Foi a primeira coisa que você entendeu. Segundo, você comprou, já que é boa essa recomendação, vou comprar. Uhum. Só que aí você percebeu que, bom, realmente, vendo na prática a minha carteira, se fosse bom ele comprava para ele não vendia para os outros. Também. Né? Então, o mercado financeiro, Bruno, ele não tem muito segredo. É difícil ler os números e enxergar como que vai estar aquela determinada companhia que você quer investir nos próximos 5 anos, 3 anos. Aí você faz análise técnica, faz análise fundamentalista, analisa os conceitos macroeconômicos por trás do negócio, se a empresa, a maior parte do faturamento dela é em dólar, logo o que está acontecendo fora do país interfere diretamente. Você faz o dever de casa. Só que você concorda comigo que esse capital que você levou para a Bolsa, pode concordar ou discordar, mas esse capital que você levou para a Bolsa, você não tirou ele do seu capital de giro. Você não tirou ele da sua casa. Uma conta vai vencer daqui a 30 dias, vou pegar esse dinheiro aqui e vou comprar uma ação. Não foi isso. Esse capital que você leva para a tua carteira de investimento já é um capital que nós chamamos de lucro. Ou seja, você já trabalhou, já teve lucro com uma determinada atividade. Você tem que entender que o mercado financeiro, e você que eu falo para vocês estão em casa, quando nós investimos no mercado financeiro, ele nos dá a possibilidade de rentabilizar aquilo que nós já ganhamos. Porque o que muitas pessoas querem é investir 10 mil, 6 meses depois ter 50. É como se a Magazine Luiza fosse acontecer todo ano. Exatamente. Né? Mas vende essa ideia para nós. Mas é o que eles vendem, é o que eles mais vendem. Segue recomendações das próximas ações que vai subir 250%.
Aí você pensa assim, cara, tá bom, 250% vai subir nos próximos 12 meses. Que negócio que eu conheço aqui em Rondonópolis que o cara colocou e teve durante um ano 250% de rentabilidade? Mas antes, que seria tão antes diferente? eu falar dessa convicção que de uma determinada forma a gente traz, você concorda comigo também, já que você falou isso, eu vou trazer uma autoprovocação. Você concorda comigo que o simples fato dessa galera vender essa ideia, de uma forma geral, eles também atrapalham a gente que está desenvolvendo um trabalho sério? Ou é só eu que percebo? Não. São poucas pessoas que percebem isso. E isso já aconteceu, inclusive, com a carteira pequena de clientes. Mas já aconteceu em 6 meses, em 2020. Que ficou um tanto quanto fácil depois de abril, né? Porque tudo teve uma derrocada muito grande. Quem não estava com medo aportou, foi dormir. Em dezembro estava rico, né? Porque as ações caíram de 40 para 4, de 4 voltou para 20, né? Em menos de 6 meses. Então, eu tenho uma base pequena, conforme eu te falei, de clientes que compraram essa ideia nas redes sociais e querem isso para a própria carteira. Aí, em 6 meses, estava com a rentabilidade lá de 14%. Nossa, é muito pouco. 14% em 6 meses é muito pouco? Eu não vou discordar muito não, tá? Se a gente falar com a Selic, tá quanto? 3,75, 3,75. Né? Eu também, se você chegasse com essa pra mim, eu ia dizer, olha, esse resultado aí é muito normalzinho, eu diria. Muito assim. Então, é o seguinte, abre um negócio, compra, vende, paga, depois de um ano, mensura o resultado, o quanto que você cresceu na sua receita, qual foi o teu EBITDA, qual foi a tua margem de lucratividade. Você é muito melhor para falar sobre isso do que eu, né? Se você tiver 14% líquido descontado da inflação e achar isso um resultado ruim, realmente, é porque na internet te venderam um mundo que não existe. Mas tudo bem, mas vamos parafrasear em cima do problema. Se a gente for parar para poder pensar dessa forma, vamos pensar o seguinte, o negócio aqui no Brasil é tão doido que se você pegar hoje o dinheirinho e colocar lá 100% de CDI, por exemplo, cara, automaticamente o cara já vai ter aí, vou pegar com base nos que eu tenho ali, acho que tá 11,25 ali, 100% de CDI, tá dando 11,20, eu tô falando de renda fixa, alguns que eu tenho lá. Sim. Eu transferi bastante hoje, já que você colocou de dados aí que a gente não deve usar, não deve, tá, pessoal? Quando a gente fala de renda variável, às vezes você tem uma queda e você precisa ser paciente para poder recuperar isso. Até porque, eu vou falar agora em algumas questões que eu penso a picaretagem no mercado também, e às vezes, porque aqui no Brasil a bolsa é meio complicada. O cenário é hostil, né? Tá hostil o negócio. Mas ali quando eu estava no auge mesmo, ali, com a causa da pandemia, né? Que estava meio sossegadão ali, a parte do que eu tinha, que eu sempre guardo, que é para mim, assim, reserva, investimento e tal, eu cheguei a ter 60% em renda variável. Já dá um sufoco no caixa. Se você for para pensar, que às vezes você quer tirar uma coisa e tal, um dia ali, você pega uma marezinha, uma marezinha ruim, 30 dias só, sabe, com um pouco de perda ali, já dá problema. Hoje não representa 15. Tá? Bem simples. Cara, hoje tá ótimo você ter renda fixa. Se você tiver, se você não tô fazendo propaganda, tá? Se você tiver hoje uma contazinha aí no Nubank e colocar, ela já te paga 100% de CDI a partir do primeiro mês e como é que fala? E a renda a liquidez diária. A liquidez é diária e paga por dia. Pô, fantástico. Sem você fazer nada, aguinha de coco, o dinheirinho que você tem. Com risco baixíssimo, né? E com risco baixíssimo, tá? A gente fala, tudo tem risco, mas assim, cara, liquidez diária, o dinheiro tá ali 100% disponível e tal. E aí o cara chega às vezes, por isso que eu tô falando que é loucura. Pô, mas só 14? Ele também não faz muito errado. Mas se a gente for parar para poder pensar, levando para o lado de fazer um negócio ser rentável 14% ao ano, já dá um trampo. Se a gente for parar para poder pensar. E qual que é a parte ruim? Estão acostumando tanto isso, essas soluções mágicas, assim, de uma forma geral, que você trabalha com investimento. Eu trabalho com a consultoria mesmo, a consultoria mais pura, mais dia a dia, dentro da empresa. A galera também chega pra gente e dizer, tá, eu preciso, cara, eu tenho uma venda desse jeito, eu quero fazer isso aqui, como é que a gente faz? Às vezes você vai falar o como é que a gente faz, entre o que você está hoje e o que você precisa no futuro, nós estamos falando às vezes de um universo de 2 anos. Você vai falar 2 anos pra uma pessoa hoje, cara, o cara sai correndo a 1000 por hora. Ele vai falar, não, eu quero para amanhã, como é que a gente faz? Cara, você não tem a base até aqui, como é que você vai ter um resultado daqui a 2 anos? É a mesma coisa de investimento. Estão massificando tanto isso, você até começou aqui colocando em questão de Bitcoin, vou colocar, generalizar as criptomoedas de uma forma geral. Tudo. Que, cara, hoje o cara já chega com sintoma de imediatismo absurdo. Como é que eu faço para poder aplicar aqui 20 mil para poder virar 50 amanhã? Ô, filho.
Ilícitos ou ilícitos? Fala assim, Bruno, vai empreender. Vai Se você empreender, você consegue. Eu já faço a pergunta bem assim, cara, mas beleza, você quer o caminho lícito ou ilícito é o trabalho, ilícito não, né? Aí você pode buscar outras fontes, mas lícito aí, dentro do dia a dia de mercado e tal, você não vai conseguir ter mágica não, cara. Você tem trampo pra caramba. Porque agora esses dias, inclusive, tá na moda agora do documentário agora do Luiz Barsi. Que agora todo mundo agora vai virar o Luiz Barsi agora. Vai, o cara tá velho que já tá nos últimos dias de vida. Pô, ele tem dinheiro pra caramba, que ele passou esses dias pra trás. Falou, de provento, ganhou quase um milhão. Me ajuda aí nos dados. 1 milhão. 1 milhão por dia. 1 milhão e 15 mil reais por dia. De dividendo. Só de dividendo. Aí o cara, pô, agora é minha vez, velho. Não vai. O cara tá aplicando isso aí desde quando começou a bolsa. Tinha ele mais 30. Desde 1950. Tinha ele mais 30, quando fundou a bolsa lá. E ele fala isso. Ele fala carteira de dividendos. Você monta uma carteira não pensando na rentabilidade daquele ativo. Você compra uma boa empresa pensando qual é o dividendo que ela vai poder pagar. E os dividendos, você não vai pegar o dividendo e gastar, você vai reinvestir. Que é o efeito bola de neve que tanto ele quanto a filha dele falam o tempo inteiro. Está falando bastante nos podcasts. Mas é isso, o mercado financeiro ele rentabiliza aquilo que você já ganhou e não o contrário. Porque as pessoas acham que está aqui o pessoal do share, né, são milionários, por isso que eles estão oferecendo todo esse espaço aqui, né, Bruno, para nós. O pessoal do share aqui fez a Expulsul lá, colocou 100 mil reais em caixa. Né? Pagou todos os custos, colocou 100 mil reais em caixa, por exemplo. O Mike está rindo, muito mais. Bem mais. Eu estou chutando baixo, um cenário conservador, né, Mike? Aí coloca 100 mil reais em caixa. Esses 100 mil, aí ele leva para o mercado financeiro. Ah, não, agora 100 mil, vou comprar umas ações e o Lula vai ganhar. Não, eu tenho uma indagação vai melhor. Ganhar, vai virar 190 nos próximos 12 meses. Eu tenho uma muito melhor. Ele vai pegar 100 mil e vai falar assim, cara, eu quero viver de dividendos. Essa é a melhor. Assim. Cara, como é que eu coloco isso aqui que eu vou viver de renda? Com 100 mil... Me ajuda a te ajudar aí, velho. 100 mil em Rondonópolis hoje você não compra um lote. Não, eu quero viver de renda. Porque daí o cara fala assim, ó, eu vou aplicar isso aqui, eu vou pegar dividendos. Não, porque eu vi lá, porque o Barsi falou que ganhou 1 milhão e pouco. Quanto é que dá isso aí? Pô, o cara tem bilhões. Mas você fala assim, é simples, você coloca 4 bilhões de reais na sua carteira que você vai ter um dividendo. Você vai ter Aí você com 100 mil, cara, você com 100 mil você não tem nada, você tem que trabalhar, filho, vai trabalhar. Esse aí, na verdade, esse dinheiro de investimento seu tem que ser assim, um fundo de reserva, inicialmente falando. Sim. Tá? Ele nem é investimento? Sim, posso fatiar um pouquinho, investir um pouco a curto, não posso? Acho que dá. Aí, dependendo da estratégia do seu perfil, dá para você começar a planejar a sua vida, né? Ou, como é que fala assim? Se você quiser diversificar, que é o básico lá, uma previdência, colocar um pouco em renda variável para você saber como é que funciona, e daqui 2, 3 anos também esse dinheiro aumentar um pouco, mas calma, filho, é só 100 mil. Tá? Eu sei que às vezes muita gente para trabalhar é muita coisa, mas para cenário de investidor, eu vou dizer para você, não dá nem para você sentar na mesa. não, literalmente não senta. Eu até comentei foi com você, Dudu, que eu comentei dos escritórios que a XP está excluindo. A XP está excluindo e ela não fazia isso. Ela está excluindo escritórios que tem menos de 100 milhões de reais sob custódia. Só isso? Se você não tiver, no mínimo, 100 milhões, para mim não faz sentido ter você aqui mais. Os escritórios de agente autônomo. Né? De tão agressivo que está. Não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando assim, como que funciona o nível do mercado financeiro. Que nós temos investidor profissional, o investidor qualificado é aquele que tem mais de 1 milhão de reais. Tem acesso até outros produtos que um investidor de 100 mil nunca vai ter. Nunca vai ter. Mas você falou um ponto importante, que é o fundo de reserva, que existe também dentro das empresas. E nós começamos a falar do mercado financeiro aqui, porque, conforme eu te falei, é Bruno Medeiros, é empresário moderno. Eu vou deixar ele falar um pouco da área de atuação dele, porque esse fundo de reserva existe também para as empresas que têm uma grande disponibilidade de caixa, né, Brunão? Conta um pouco para a gente como você tem desenvolvido isso, como está sendo a sua empresa aqui na nossa região. Cara, existe. A grande questão é quem tem. Tá? Quem faz fundo de reserva? A gente tem que parar e pensar o seguinte, quem trabalha com fundo de reserva hoje? Primeiramente, quem é obrigado. Tá? Então, por exemplo, assim, se a gente for pensar aqui, tem instituições, inclusive, assim, no caso eu só faço parte, aí você pega, por exemplo, as cooperativas de crédito, elas têm elas têm que constituir fundo de reserva por questões de legislação, até por conta da governança. Se eu trazer isso para o universo mais natural, o que é o universo mais natural? Onde é que está ali a maior parte das empresas brasileiras? Então, vamos colocar aí micro e pequenas empresas, médias empresas. Essas empresas aí formam 95% do mercado, tá? Geral que a gente conhece do dia a dia.
Essas empresas, basicamente, elas não têm assim, fundo de reserva. Hoje, se a gente for pensar, a realidade das empresas, por sinal, é nem ter caixa. Inclusive, o maior serviço que chega para mim demandado, se eu vou pegar de consultoria, é consultoria na área de gestão financeira. E a grande questão do caso é a seguinte, cara, eu não tenho dinheiro. E aí? E aí, nós temos que olhar, né? Por que você não tem dinheiro? Sim. Mas, assim, eu vejo por 2 motivos. Eu sempre falo assim, dentro do Data Bruno, que é a realidade que eu trabalho. A primeira é cultural, que é muito forte. E aí, até vale os parabéns pro seu tipo de trabalho, como eu falei, assim, que você trabalha com a Fix, montou o escritório de investimentos, para, vamos colocar assim, ajudar as pessoas a investirem melhor, mas de uma determinada forma, nós também estamos contribuindo com a cultura delas de fazer um investimento consciente. Vamos pensar uma questão mais básica? Quantas pessoas hoje precisam de dinheiro, ou você já precisou, e que você, quando eu falo assim, precisou de uma questão de emergência, de urgência da vida, e você não tinha dinheiro? A primeira coisa que você tem que começar a construir na sua vida é um fundo de reserva, por uma situação de urgência e de emergência. E isso seria basicamente o básico, assim, sabe? Para qualquer pessoa que pensa em investir. E eu estou falando, às vezes, você começar até com... Tem gente que fala assim, aversão à poupança e tal. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu não quero deixar meu dinheiro na poupança que rende pouco. Vamos até pegar uma questão disso, ligando um assunto com o outro. Mas eu falo, quanto você tem investido? Eu tenho 5 mil, 10 mil. Eu falei, pode continuar na poupança. Você vai fazer o quê que você vai investir em nada? Mas eu quero entrar para o mercado de renda variável. Eu falei, renda variável, se você tiver 50 mil hoje, ainda é pouco. Entendeu? Para você começar, sabe, ver o que você faz da sua vida. Por quê? Porque você vai expor a muito risco. Se você dobrar o seu capital em 2 anos, você vai para 100. Não é muita coisa. Nós continuamos no mesmo 100 mil que nós estamos falando agora. Entendeu qual que é a lógica? Então, se alguém tem um fundo de reserva, cara, aplicaçãozinha renda fixa, uma poupancinha ali, eu sempre falo, faz o basiquinho. Faz o feijão com arroz. Faz o feijão com arroz. Depois, começou a sobrar um excedente, tem alguma coisinha, dá para poder começar a diversificar um pouco mais? Aí dá. Aí dá para poder começar aí a procurar os escritórios de investimento. Já que a gente falou que o ponto de corte da XP é 100 milhões, qual que é o ponto de corte da Fix hoje? Quando você já consegue identificar um cliente com potencial? 6 dígitos na conta? Já dá? A Fix é muito mais democrática, não tá tão agressiva assim. Não, mas aí o cara fala assim, quantos que você tem hoje? Cara, se você não tivesse 6 dígitos na conta hoje aí para você ir para um escritório de assessoria de investimento, ainda é considerado. Se a gente fala de uma forma muito honesta, não é considerado baixo um valor. Sim. Entendeu? Essa recomendação que você dá para as empresas, esse fundo de reserva, seria o capital de giro que fica ali? Pelo menos, eu começo com o básico. Eu sempre falo que é o seguinte, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer, que é o básico, é caixa. Então, porque as empresas sofrem com caixa. E aí que entra a questão. Se uma empresa tem déficit de caixa, ela precisa automaticamente, como é que fala assim, de ter um aporte de terceiro. Ou isso vai vir do sócio, que às vezes o sócio tira da empresa, ele esguela a empresa, mas às vezes ele tem e ele coloca. Ou ele vai buscar no banco. E aí, hoje até a gente foi pegar os bancos, até restringindo bastante, questão de limite de crédito, até por conta que o mercado está hostil, né, na parte financeira, ou, último caso, até do agiota, entendeu? Não é zoeira não, às vezes tem mesmo. Sim. E aí, para poder colocar. E aí a gente tem que entender também que é o seguinte, você ter caixa, eu sempre falo que você ter caixa é uma vantagem competitiva, faz com que você seja mais robusto nas suas operações de trabalho, seja ela qual você escolher, quem tem caixa tem vantagem. E a parte ruim de você não ter caixa é que você vai pagar juro. E a gente tem que entender que o juro hoje, vou só pegar o dado que eu vi do Banco do Brasil faz uns 30 dias. Jurinho. Capital de giro ali, para cliente bom, 2,89 ao mês. Fez não se paga nunca. Não, você tá... Isso é juro para realidade brasileira? Eu recebi para um cliente ali, eu recebi para um cliente ontem, tá? Ontem. Tá quentinho no forno. Aqui pra você, Dudu, tô falando Brasil 2,89 e tá sendo muito conservador. Eu peguei ontem um papel. Cada 40% ao ano, velho. Cara, de taxa efetiva? Tá, eu peguei um papel ontem de capital de giro, não, de cheque especial. Não, aí é. Não, que tava aí é loucura. Que tava travado a 3% ao mês. Recebemos o papel ontem de 12,89%. Aí eu peguei o telefone e liguei na hora pro dono. Eu falei, posso encerrar isso aqui? Ele pode. Quero nem ouvir falar disso aí. Peguei e devolvi o papel pra gerente. Ele falou, não, se ele tiver um desequilíbrio no fluxo de caixa, nós vamos buscar outros tipos de aporte. Não tem a mínima condição. É uma falta de respeito, cara. Você entregar um dinheiro a 12,89% ao mês. Os bancos reportando lucros a cada trimestre. Mais doido que isso é o cara que pega o capital de giro da empresa
para poder colocar nas operações do dia a dia normal. Se alavancar, você fala. Para se alavancar com dinheiro de terceiros. Exatamente, mas a gente tem que entender que o custo é muita falta de desconhecimento, com a dose de loucura. Não. Vamos pensar o seguinte. Tem que ter uma pitada também. Né? Não, tem que ter muita loucura, porque o cara tá pegando uma linha de curtíssimo prazo, ele não sabe disso, e quando a gente vai explicar para ele, falar, cara, se eu soubesse disso, o que é curtíssimo prazo? O cheque especial, você tá aqui, pelo amor de Deus, só presta atenção nessa parte, faz o corte aqui, tá? Se você tá usando cheque especial, você tem que saber, obrigatoriamente, que ela não é para ser usada. Ela é uma linha de crédito feita para não ser usada. Isso é verdade, tá? Mas se você precisar, ela é de curtíssimo prazo. É para você pegar hoje e pagar com no máximo 5 dias. Não é para você pagar com 30, 40, deixar 2 meses. Que se qualquer cheque especial que se preze hoje está nos 14. Qualquer um. Pra você começar aí, você pode olhar que na letra miudinha lá é 14%. E eles derrubam o seu score, né? Também, que também tem, aí não vão nem entrar nesse aí que o céu é o limite. Mas vamos concentrar só no juro. Cara, e o cara vai pegar esse dinheiro para poder se alavancar? Se eu for pegar nessa questão, eu vou pegar uma outra empresa que eu já uma vez eu fui fazer uma análise financeira para eles, que é o famoso diagnóstico financeiro. Esse também vem bastante. Cara, o pessoal tinha uma revenda tinha uma oficina de moto. Uma empresa pequena, familiar e tal. Empresa aí que faturava seus 30 mil por mês há 3 anos, bem antes da pandemia, 3 anos atrás. Para uma empresinha familiar, suave. Serviço com venda de peça, vai ganhar um dinheiro bom. Dá para poder pagar. Aí o cara pegou, foi lá e fez uma reforma de prédio. Ampliou, o faturamento dele saiu dos 30 ali para os 35, 38, melhorou inclusive, mais qualidade e conforto para o cliente e tal. Só que ele começou a dever todo mês 5. Aí, quando já estava com 5 meses acumulado, ele me chamou lá, e aí? Eu peguei e falei, vamos fazer a conta aqui e tal. Aí ele fez uma coisa que até hoje, para mim, é um baita de um exemplo. Ele pegou um capital de giro, daqueles que fica pré-aprovado, de 48 vezes, que eu nunca vi capital de giro de 48 vezes. Quem for pegar também é outra loucura, não faz. Capital de giro é no máximo para 5, 6. Toda vez que a gente faz plano para a empresa. Por quê? Porque é só para reforço de caixa de um período curto. Por isso que ele é caro. Mas o cara pegou para 48, tava no precinho na época, tava um pouquinho mais baixinho. Né? Quando a Selic tava ali no primeiro ano do Guedes ali, não. Desculpa, essa é mais antigo. Essa ali tava o governo ainda tava Não, foi 2019. Foi 2019. Não, foi um pouquinho mais antigo. Esse exemplo, então, tava ali já no final do governo Dilma pro início do Temer ali, mais ou menos. Ah, não, a Selic tava alta. Mas assim, ainda tava mais a linha de capital de giro tava com um precinho até bom. Uhum. Aí ele pegou um desses pré-aprovados para poder fazer a reforma do prédio e fez em 48 vezes. Só que quando você coloca 48 vezes, primeiro, o juro era muito alto, a parcela era muito curta. Para 4 anos, se você for pegar. Ele pagava quase 12 mil de parcela. E ele só viu o volume do dinheiro que ele ia pegar para fazer reforma, mas não viu a parcela. Quando começou a vir a parcela, começou a ficar endividado. Ele falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, bom, ou você refinanciar dívidas, vai decretar a falência do seu negócio, que não tem como você fazer muita coisa. Eu falei, reforma de prédio, você tem que pegar linha de crédito específica para reforma. Por quê? Porque o juro é menor e a parcela é maior. Nós estamos falando de valor agregado. Foi bom você falar isso aí, porque tudo que a gente quer fazer tem uma linha específica, né? Tem uma linha, é isso que a gente chega nesse ponto. Qualquer coisa que você vai fazer dentro do mercado financeiro, você tem uma linha específica. Isso já é feito para poder pegar o desavisado. Que daí que eu falei que a gente entra naquela questão. O mercado financeiro ele é muito amplo. E tudo no mercado financeiro é para poder te pegar, para poder pegar o desavisado. Por isso, de novo, que é importante você ter um assessor de investimento. Se você vai fazer investimento, é importante você ter uma consultoria. Agora vou fazer o meu merchan aqui, tá? É importante você ter uma consultoria para você fazer, investimentos internos na empresa. Para a gente identificar, cara, linha de crédito, precisa ou não precisa. E eu até vou bater na tecla. Todas as empresas que me contratam porque ela tem problema de caixa, o cara simplesmente contrata porque ele está com problema de capital de giro. Que é o que ele identifica que está sem caixa de pagar, mas está vendendo bem. Cara, 80% dos casos eu faço correção sem que o cara precisa pegar dinheiro emprestado no banco. A gente faz correção com fatura interna. Fácil. Só se ele já tiver com o histórico de dívida já em aberto. Mas se ele ainda tiver no começo, dá para fazer sossegadamente. E aonde é que ele vai primeiramente? No banco. Porque quando falta dinheiro no caixa, o cara não presta atenção em resolver o problema interno dele primeiro. A primeira coisa que ele vai prestar atenção em fazer é, cara, eu preciso de dinheiro, vou pegar dinheiro emprestado no banco. Vou pegar para apagar o fogo aqui. Para poder apagar o fogo. Mas a gente tem que saber que toda vez que a gente pega dinheiro emprestado, nós estamos obrigatoriamente falando que a gente está constraindo juros. E juros, ele penaliza muito mais a sua operação ainda. Não tem almoço grátis no processo. E os juros no Brasil, historicamente, sempre foi salgado. É o que nós estamos falando aqui. Tá? Até para investir tá bom, que é o nosso papo, imagina para quem vai dar ele sob empréstimo, que é a questão dos bancos. Cara, aí fica mais fantástico ainda. É por isso que eles reportam aí a cada trimestre lucros extraordinários. Só no Brasil não, no mundo todo, a atividade bancária é lucrativa, até porque, vamos ser sinceros,
Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o presidente Não, dos está muito Estados além de Unidos. qualquer coisa. O mercado financeiro que de fato dá as cartas do jogo no planeta Terra. Primeiro exemplo, 2008, a maior crise da história do capitalismo. Barack Obama deixou os bancos quebrarem por conta de tudo que aconteceu, né? O crash de 2008, da crise imobiliária. Todos os economistas foram contra. Só que a partir do momento que ele deixa quebrar, o que acontece no planeta? Uma crise sistêmica. Porque nada funciona. O Bruno é consultor, ele está aqui para demonstrar. Você não deve nunca pegar um dinheiro de um banco. Só que, a depender do consultor que você tiver, ele faz o cálculo que essa alavancagem, que essa linha de crédito é específico para isso, essa alavancagem pode ser feita porque a própria operação vai pagar. O que você não pode é pegar cheque especial para fazer reforma. Né, Bruno? Mas também tem uma cultura nossa, que assim, a cultura do brasileiro, ela é de tomada de crédito, se a gente for pensar. Que daí a gente tem que reportar na cultura. Porque às vezes a gente vai ficar falando aqui, por exemplo, igual você tem um podcast, você vai trazer sempre conteúdo a respeito disso. Cara, isso é fantástico. Mas para vocês que estão assistindo, você tem sempre que lembrar que isso é cultural. Faz parte da nossa cultura gostar de tomar crédito, pegar dinheiro emprestado. Pô, cara, parceladinho no cartão de crédito só existe aqui, velho. O brasileiro só olha a parcela, ele não olha o tamanho da dívida. A gente até brinca que a Casas Bahia revolucionou o modelo do mundo de vender. Cara, porque no parceladinho cabe qualquer coisa no bolso. E aí que entra a loucura. Vamos problematizar mais um pouco. Um iPhone não é feito para 80% da população brasileira. Mas o cara compra parceladinho em 40%. Então, o Itaú financiava 10 dias para trás. Você está financiando ainda. Ele financiava tipo um telefone daquele. Quando ele financia um telefone daquele, o que está acontecendo na parte prática? Por que essa questão de crédito eu falo que é cultural? Vamos para a gente entender isso. O cara está adquirindo um produto que não é para ele. Mas como ele financiou isso, e o bem, cara, é um produto de alto valor agregado, vai te gerar um monte de coisa legal, status, aquela coisa toda, ele vai comprar esse produto para poder gerar isso nele, mesmo que se ele divide depois ou se complique financeiramente falando. Mais uma questão que eu sempre falo para as empresas quando a gente vai fazer, como é que fala assim, oferecer crédito para o cliente. O crédito para o cliente, em qualquer lugar do mundo, ele existe para, vamos colocar assim dentro de uma como é que fala assim, de uma concepção mais rasa. Ele existe para que o cliente tenha acesso ao produto ou ao serviço. Aqui no Brasil não, tá? Inventaram aí, né, a parcelinha que você vai comprar qualquer coisa, você pode sim. Então, um exemplo. Uma linha de crédito para comprar um imóvel. Vamos pegar aí, de cada 100 pessoas que compram um imóvel, 5 a 10 no máximo, teria dinheiro para poder comprar um imóvel à vista. Se eu não tiver a linha de crédito, eu não vendo aquele produto. Então, por isso que a linha de crédito logo existe. Ela existe para que a pessoa tenha acesso a um produto ou a um serviço. Vamos colocar o produto. Do imóvel, ok. Mas qual que é a lógica de eu financiar um iPhone em 48 vezes, sendo que ele é um bem não durável? E que ele é uma tecnologia. Se ele cair na água agora, foi, cara, acabou. Você vai precisar de comprar o telefone, senão tá pagando o outro. Entendeu qual que é a loucura? Então, assim, a Casas Bahia montou o modelo da parcelinha, e que é muito cultural nosso. Tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, até modelos europeus de venda dos Estados Unidos, a gente tem até forma muito distinta de vender um carro como a gente vende. Já deu uma melhorada por aqui. Mas aqui, antigamente, você comprava em 60 vezes sem entrada. É só você chegar e pegar o carro. É quase por assinatura. Agora virou por assinatura. É quase por assinatura, mas você vai pagar 2 carros, se a gente for pensar do ponto de vista racional. Isso com um juro moderado. Hoje o juro mais caro, ele nem dá viabilidade, que a gente fala. Então o cara já até te exige, pelo menos 60% de entrada, para você pagar o restante que ficou, vai virar 2 carros. Mas dá 60% de entrada para poder garantir o bem. Entendeu? E o que você acha, então? Por que a parte financeira, já que ela gera um problema no curto prazo, porque todo o crédito do Brasil, exceto para o agro, por motivos óbvios, ele é para daqui 30 dias. Sim. Para daqui 60 dias. Por que a pessoa que toma esse crédito, e hoje a maioria dos brasileiros estão endividados, né, no SPC Serasa, eles tomam essa dívida sabendo que é um bem não durável, ele vai ter que trocar isso daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e, em contrapartida, ele aceita pagar uma parcela que cabe no bolso, só que no consciente dele, ele sabe que aquilo está saindo muito mais caro do que ele pode pagar. E aquilo está trazendo um bem-estar, conforme você falou para ele. Essa cultura do comprar só porque cabe no bolso, você acha que mudou
com a grande oferta de crédito que teve no Brasil, especialmente depois de 2003? Ou não? Você acredita que isso sempre existiu? O brasileiro é tomador de crédito caro mesmo e ele não, até hoje não sabe fazer conta. Pode restringir o crédito, pode liberar o crédito. Todos eles vão tomar crédito caro sem saber quanto que vai pagar no final. Vamos ser objetivo, vai. Eu acredito, pelo que eu vejo, sempre vai tomar crédito caro, independente do objetivo do final. Inclusive, a gente que é mais racional, quando a gente vai falar isso, o povo vai falar assim, porque vocês é mão de vaca. Certo? Meu pai fala, pessoal, só quem tem é quem é mão de vaca, tá? Exatamente, só quem tem é quem é mão de vaca. Mas vamos pensar vamos partir do primeiro raciocínio. Sim, eu falo que sim, por conta de que a cultura nossa é assim. Historicamente sempre foi, tá? A gente pode até parafrasear mais sobre essa cultura que a gente tem. Às vezes eu fico me perguntando se na Europa tem tantos gurus financeiros, já que a gente está discutindo, para poder vender curso de day trade, coach e tudo mais. Que inclusive vou até fazer um parênteses aqui. A Bolsa dos Estados Unidos ela é muito pouco volátil. Aí vamos pegar uma questão. Não moro lá, mas é coisa que a gente acompanha. Eu acompanho um pouco. O que é pouco volátil, pessoal? Ela não oscila tanto. Vamos pegar um exemplo. Tanto é que a Nubank abriu capital lá e não abriu aqui. Quando a Nubank abriu aqui, que foi precificada a R$8, eu falei, vou só esperar cair para 2 para eu comprar. Inclusive, uma baita de uma marca, que eu acredito pra caramba. Não no curto prazo, mas no longo prazo. Porque quem investe tem que acreditar no longo prazo. Sim. Que é uma baita de uma instituição. Eu acho que é um conceito muito bem informado. Ela está de longe no conceito de experiência do cliente para o setor bancário, que ela não é um banco, é uma fintech, ok? Mas está de longe nesse sentido. E eu vou dizer para você assim, pelo menos não estou lá dentro para ficar sempre auditando os números, mas é uma marca que eu acredito muito. E que aqui no Brasil já tomou uma traulitada na bolsa. Não sai dos R$3,40, R$3,50 ali, está sempre naquela média. Tá? No melhor das hipóteses, parte R$4. Mas beleza. O pessoal optou por abrir lá por ter menos volatilidade. E aqui no Brasil é uma montanha-russa a bolsa. A bolsa que não dá para entender. Um dia está 130, você piscou, voltou. Não estou falando nem da pandemia. Você vai lá olhar 3 dias depois, está 103. Você fala, cara, qual foi o momento que eu perdi? Entre eu ficar 3 dias sem ver, sabe, esse negócio aqui. Daqui a pouco, eu fui lá hoje, a bolsa já estava no 112 de novo. 3 dias para trás estava de novo, 103, 104. Falei, gente, mas o negócio aqui tá é uma montanha-russa o processo. Mas tirando vamos colocar assim, de mercados que são mais consolidados, que são menos voláteis, a gente isso e também tem muito a ver com a nossa cultura. E quando eu falo nossa cultura, eu vou até estender. Nossa cultura ela é pobre, desde o pobre até o cara que tem muito dinheiro. Eu sempre falo que é o pobre que tem muito dinheiro que é o rico. Tá? Então, assim, ele traz essa pobreza de mentalidade de uma forma mais generalizada. Estou dizendo que é todos, mas nunca é todos, mas assim, de uma forma mais geral. Então, essa cultura, os bancos aproveitam ela, exploram ela muito bem. Tanto é que se você for pegar historicamente, o Itaú nunca deu prejuízo. O Itaú bate recorde de lucros. Todas as instituições bancárias brasileiras são absurdamente incríveis. Assim. Por quê? Vamos pegar só um pouquinho da nossa cultura, nossa base. A gente fica assistindo televisão, assistindo novela todo dia, então o que todo mundo quer? Quer ter carrão, quer ter casão, quer ter tudoão. Só que você ter isso sem renda é aquilo que você tem, vou colocar assim, de uma forma recorrente, ou mensal, trimestral, ou anual. Sem ter renda para você colocar isso, automaticamente você vai fazer isso através de quê? De juros, de uma forma geral. Não tem outra coisa. E esse desejo das pessoas não morre, as pessoas não têm muito... É o que nós estávamos, como a gente iniciou discutindo aqui, as pessoas não têm a paciência para criar, montar uma base ou coisa parecida. Não, comecei hoje, amanhã eu quero casão, carrão e tudoão. E não é inho, não, é ão. Então, qual que é o problema de eu ter tudo ão? É que eu preciso de mais renda para poder manter isso. E automaticamente isso penaliza mais. A parte passiva aumenta, eu tenho mais coisas. Não é só comprar, né? Não é só comprar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma forma geral. É todo o custo que gera. Vou te dar um exemplo meu. Pô, eu tenho um carro 1.0, velho. Melhor aquisição que eu já fiz na minha vida, combustível nas alturas. Um carro aí que faz aí no uso misto, média de 14 por litro. Na estrada, no passinho ali, sossegadinho, faz entre 15,5 e 16. Se for pegar. Aí o cara vai falar assim, vou colocar mais 15 mil, vou pegar um carrão. Beleza, vai fazer 9. Põe aí que dentro da característica do meu de trabalho, eu rodo aí uns 8 mil quilômetros por mês, faz a diferença. Paga 2 parcelas dela por mês, só de combustível. Isso é conta, isso é frieza, o que nós estamos discutindo aqui, é dado, é número. Isso é o que a gente tem que levar quando a gente faz planejamento. O resto é paixão. Aí não tem quem discute esse negócio de usão da vida, as paixões, né? Os dilemas. Os dilemas aí, não tem como a gente colocar. E vale até a gente parar e falar sobre que, assim,
as finanças, ela é pragmática, ela é fria. A gente, planejamento, não tem paixão aqui. Quando a gente olha os números, é por A mais B, cara. Ou dá ou não dá. Sim. E esses dilemas, essas paixões que você está falando, Bruno, eu queria que você trouxesse para o pessoal que está em casa nos assistindo. Porque se falam muito hoje, é melhor comprar, é melhor financiar. Se eu comprar à vista, eu poderia deixar esse dinheiro rendendo numa Selic a 3,75 ao mês. É melhor alugar. Para você, existe uma regra ou não? Depende de cada caso, depende de cada renda e depende da parte cultural da pessoa. Porque tem algumas pessoas que falam, é sempre melhor alugar. Tem outros que falam, é melhor você ter o bem. E tem outros que falam, é melhor você financiar, né? Para você, existe uma fórmula ou não? Não, para mim não tem a fórmula. Então, para mim, eu tenho o tal do depende. Depende mesmo. A primeira coisa que eu vou falar, depende. Vamos fazer o quê primeiro? Então, nós temos que analisar o que a gente tem. Isso é uma palavra mágica do palavra nosso mundo, mágica, né? É o depende, cara. O dólar vai ficar em quanto? Depende. Ele vai ficar entre 3 não e 6. Não depende nem de mim, nem do Saúl, nem da Fix, nem de nós. Mas depende de outras pessoas aí, tá? Depende. Esse aí, às vezes, a gente até sabe quem depende. Sim. Tá? Mas, assim, essa lista do depende, quando a gente traz ela para uma aplicação mais prática, tudo eu sempre falo assim, se a gente for colocar, tudo caberia no planejamento, ponta do lápis. Se perguntar para mim, eu não queria nem ter carro, tá, gente? Só para deixar claro. Mas eu preciso ir e vir, e às vezes pagar de gatinho, como eu sempre falo. É uma vontade minha também. Às vezes a gente precisa, lembra do kit, né, que a gente começou a discussão aqui falando, né, a gente precisa do kit bem sucedido, então nós precisamos pagar de gatinho também, precisamos ter as ferramentas também, tá? Então não tem como a gente fugir muito disso. Mas eu não queria ter não, tá? Porque eu tenho só da despesa, só da gasto, é um base de um dinheiro alocado. Quando a gente faz, tudo na vida é fazer conta. Sim. Dá, não dá, quanto que dá, qual que é o custo, posso comparar, alugar, ter ou não ter. Só que qual que é a sacada que a gente tem que parar para poder pensar? O mercado financeiro também vende muita coisa para vocês, enfia muita coisa para vocês, e que eles não praticam e que no fundo eles não fazem. Vou trazer um caso, eu for de carro, vou trazer outro caso, vou trazer aluguel. Então é muito melhor você alugar, porque você vai ter um dinheiro e tal. Sim, para nós que não tem nada, você pega o dinheiro da casa, sabe, deu uma revirada com ele empreender, até que a gente faz a vida e mora de aluguel. Mas você tem condição de comprar, por exemplo, um imóvel e ao invés de alugar, compra. Por quê? Porque é patrimônio, irmão. Vai aumentar aquilo ao longo do tempo. Uma casa vai valorizar, no pior das hipóteses, 5% ao ano, 10% ao ano, fácil, da valorização dela. Sem falar que você é dono do imóvel. Tá? Esse é o ponto principal. Ter frota ou alugar? Depende. Se eu fizer a conta e tiver meio empatado, eu opto por ter. Por quê? Porque eu estou tendo patrimônio. Eu sou dono do patrimônio. Por que vendem essa ideia para nós o tempo inteiro? Pelo menos é uma questão que eu carrego, o que eu acho. Por que vendem para nós essa ideia o tempo inteiro de que a gente precisa alugar? Porque a galera é interessada em comprar. Tá? E aí falando assim, tá, mas e aí você não tem nada nesse sentido, você é um eterno pó. Pega toda a galera que você conhece que é rica. Cara, a casa deles não é alugada, é própria. O cara que tá lá, o primo rico que tá te vendendo a ideia para você alugar, a casa dele é comprada, ele paga. Tá? O outro, não sei o que, rico lá também, o expert da finança, cara, a casa deles é comprada. Entendeu? Então o patrimônio é deles. Tá? A gente aluga ou a gente loca dependendo da característica do tipo de operação. Aí a gente tem que olhar, vou ficar por quanto tempo, não vou. Por exemplo, se eu for, vou mudar para outra cidade, não sei se eu vou ficar, não sei se eu vou ficar. Isso que eu falo, depende também do momento de vida, né, para tomar essa decisão. Do que você vai fazer. Então, tudo tem um tal depende, mas entre você escolher ter o bem ou não ter, melhor que você tenha o bem. Porque é um bem, filho, você está pagando e no fundo ele é seu, ele não é de terceiro. Tá? E sem falar que você ainda vai pagar, tipo assim, em alguns casos, né, porque a gente vai fazer alguma aquisição de alguma coisa de valor elevado, você vai precisar de linha de crédito, já vem embutido o famoso juros. Mas ela é seu. Entendeu? Essa é a grande questão, se a gente for parar para poder pensar. E aí, até vale, por exemplo, eu tenho uma casa, às vezes, mas eu quero empreender, vou vender minha casa? Cara, às vezes dá para você usar a própria casa como garantia, para você pegar a linha de crédito, um precinho. Que está muito comum depois da pandemia, né? Que também está muito comum. Então, assim, se você tiver conhecimento, aí volta toda a questão, se você tiver conhecimento sobre os fundamentos financeiros, é muito mais fácil para você tomar uma decisão baseada naquilo que você acredita. Só que qual que é o problema que a gente volta lá, que é o fundamento de base? O desconhecimento das pessoas, ele vai gerar uma presa fácil para o cara que cria produto financeiro. Aí ele chega igual criança de 5 anos, sem malícia nenhuma, cai no golpe na molezinha, sabe? E aí ainda vem, inclusive, contar a historinha para nós. Não, porque eu estou fazendo um negócio. Falei, que negócio? Me conta aí que negócio que é esse, que eu quero até ver. Né? Esse negócio seu, que é o toque das Midas aí. E porque assim, no fundo, pessoal,
o mercado é pragmático, cara. A finanças é pragmática desde que o mundo é mundo. O ouro ainda continua sendo o melhor investimento até hoje. E o Putin está aí provando isso. Pague meu ouro em rublo, ou meu petróleo em rublo, ou em ouro. Né? Então, assim, o mundo é pragmático, as finanças é pragmática. Querem vender para nós, às vezes, uma coisa contrária que não é. Mas, no final, todos os caras que investem, eles são muito pragmáticos em investimentos também. Tá? No fundo, é sempre a mesma coisa. E os mesmos, né? Sim, eu acredito que, não sei se é uma estratégia de marketing, não sei se a pessoa está querendo lubridiar a outra, não sei, também não tenho interesse em saber. Mas eu acredito que essa falta de informação do depende que leva as pessoas ao erro. Eu, particularmente, quando as pessoas me pedem opinião, alguns amigos, outros são clientes, na minha visão, você imobilizar capital no início da sua vida é errado. Você está começando a sua vida pessoal e quando você está começando a sua vida empresarial. Então, o pouco capital que você tem, se você imobiliza, você vai pagar juros sobre aquilo, você descapitaliza no momento em que ninguém te conhece, ninguém acredita em você, talvez você pode cair no capital de giro, a 12% ao mês, ou a 2,89%, que é muito caro tudo. Então, qual que é o momento de vida? A pessoa tem que se perguntar, estou no início da minha carreira, não imobilize o capital agora. Talvez, de fato, você vai precisar. Ok, já está estabelecido, né? Já fez o que tinha vontade depois de 10, 15 anos de carreira, ou na sua empresa, né? Já teve acesso a muitas outras coisas, vai ficar estabelecido naquele local, ok. Né? Você imobiliza capital quando a conta fica um pouco mais fácil de fazer. Quando você fica contando juro sobre juro, é porque geralmente você não pode tomar uma dívida dessa. Né? Por mais que seja cultural, tudo depende do seu momento. Mas, concordo com você, tem muitos que vendem isso, vai viver de aluguel, casa própria, apartamento próprio. A XP ela fez isso. Veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, e a XP tem uma particularidade, qual que é? Os grandes operadores, os grandes players do mercado que trabalham para ela, eles ficam em constantes viagens, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, enfim. Essas pessoas não precisam necessariamente de um escritório, né? Elas podem fazer isso em casa. O Guilherme Belchimol, depois que passou o caos da pandemia, ele falou, não faz sentido voltar mais. Pagava tudo aluguel. Aí depois disso, eles perceberam, e também tem um fator de cidade grande. Uma coisa é que em Rondonópolis, 20 minutos você está em qualquer lugar. São Paulo, para você chegar 8 horas no trabalho, você tem que sair 4h30 de casa. Né? Lá faz sentido. Só que imobilizou, se eu não me engano, 98 milhões de reais, que é o Parque XP, Vila XP. A Vila XP. Comprou, eu não sei em que cidade do interior de São Paulo, negócio gigantesco, quadra de tênis, um monte de coisa. Quem quiser ir lá trabalhar, vai. Quem não quiser, não vai. Ou seja, saiu do aluguel e assumiu, não uma dívida, mas imobilizou mais quase 100 milhões de reais. Então, a XP poderia ter feito isso no primeiro momento, quando ela nasceu? Poderia. Mas se tivesse imobilizado tanto capital, será que ela teria capital para poder financiar a sua expansão? Né? Na verdade, assim, se a gente for pegar a XP, eu não sei, mas esse raciocínio, por sinal, é um raciocínio que eu aplico a mim. Tá? E eu sempre apliquei. Hoje eu estou mudando um pouco esse perfil. Mas eu tenho 8 anos aí que eu tenho minha empresa, tem 8 anos que eu faço o que eu faço. Os 2 primeiros anos foram bem difíceis. A partir do terceiro começou a fluir mais, depois do quarto para frente me consolidei, veio depois, né, ali no sexto veio uma pandemia de presente. Caiu bastante as coisas, mas aí já estava mais estruturado, deu para passar a pandemia bem suave aí, se a gente for para poder pensar. A pandemia atrasou meus planos em algumas coisas, mas assim, esse pensamento que você está falando de não mobilizar no começo e tal, eu já carregava ele mesmo antes de ter o conhecimento que a gente chega aqui hoje discutindo isso. E eu gosto de trabalhar dessa forma, e hoje eu sou adepto disso e replico essas filosofias, inclusive, para as empresas que faz parte do hall, que são clientes que no caso, confiam a mim aí, como é que fala assim, a sua batuta aí para poder fazer a parte de estratégia. Que é operar de forma enxuta. Então, essa que é a grande sacada. Se você for pegar, por exemplo, o que eu tenho hoje em investimento, muita gente que, se tivesse o que eu tenho em investimento hoje, ele já teria uma casa.
Fácil, entendeu? Por muito menos. Às Já vezes o tiraria cara ali da rica ali. Já acabou, velho. Quando o Ronaldo tá crescendo, eu vou comprar logo. E já tinha um lote, já tinha 10 lotes, um monte de coisa. Ele já tinha muitas outras coisas, sabe? Eu falo que muito menos, muito menos. E tem gente que eu conheço que tem menos aí, já tá com a casa. Mas eu nunca vi muita necessidade, priorizei outras coisas. Não é questão de necessidade. Necessidade legal, tá? TCT e tudo mais. Até a gente tá comentando que até pensou de ter um apartamento e tal. Apartamento, né? No botãozinho, mais fácil. Área de lazer, não é o que cuide. Será, né? Que é só isso? Não tem um casamento por trás chegando aí? Não, tem não. Assim? Esse aí fica mais secundariamente. Mas eu sempre falo, se a gente arrumar uma sócia também, não é bem-vinda. Né? Mas tem que arrumar uma sócia. Mas não só de usufruto, né? Tem que ir com outra partida também. Tem que injetar o capital também. Tem que injetar um capital também. Porque só de usufruir da área de lazer, aí fica bom pra caramba. Que tem muito isso no empreendedorismo, né? Vou abrir, não sei se você, com certeza já deve ter ouvido. Vamos abrir uma empresa aqui junto? Vamos. Você entra com capital, eu entro com a mão de obra. Mas como assim você vai entrar com mão de obra? Não, eu sempre falo que é o seguinte, cara. Já que você entrou nisso aqui, dá até pra gente brincar, assim, né? Nós já tivemos dias piores, né? Então, na vida. Né? A gente tem boas histórias aí. A gente tá contando até quando você tinha outros carros, né? Sim. Não hoje mais, né? Hoje tá aí chique pra caramba, com uma carteira... né, bem grande de cliente, mas a gente já passou umas cenas aí já com outros carros aí já, Quem né? é do Atlântico sabe. Quem era lá da época do bairro sabe, né? Então, pelo amor de Deus, ainda bem que não tem mais das cenas aí. Mas nós já passamos perrengue na vida aí. Bons tempos, viu? Mas assim, aí quando a gente vai subindo, né, de degrau, que é uma coisa natural, você casou super cedo lá, né? A esposa super gente boa, né? Parabéns nesse sentido. Mas aí a gente vai subindo, né? A gente, né, compra, como é que fala assim, os andares de cima, aquela coisa toda. A área de lazer fica legal, você já acha muito mais gente, né? Interessada em formar uma sociedade. A grande questão é, você vai só usufruir, né, da área de lazer ou você vai fazer a contrapartida? Essa né? área de lazer aqui caberia mais uma pessoa, né? Tranquilamente. Aí a pessoa chega a ver aquela varanda, aquele negócio, vai falar, pô, cara, que achei, né? Tudo que eu precisava. Mas tem que ter uma contrapartida. Tudo na vida tem uma contrapartida, tá, gente? Quem tá pensando em que é muito fácil aí, vai por mim que não é, viu? Então tem que ter uma contrapartida por trás aí, viu? Então lembra disso. Dicas amorosas. Dicas amorosas. Vai por mim que senão não vai dar certo, viu? Porque daí você vai ficar igual a galera aqui das antigas da parte financeira aí. A gente tem uns velhinhos aí que aí é mais fácil, que eles estão comprando o matrimônio, que eles compram quase a companheira e tal. Aí tá tudo certo também. Já chegaram lá. Mas assim, como eu nunca encontrei muito essa questão da necessidade, de ver necessidade nisso, não foi algo que eu priorizei também. Então eu sempre priorizei outras coisas. Então, assim, dentro dessas minhas prioridades vinham outras coisas, sabe? E uma filosofia que eu levo até hoje é sempre operar de forma muito enxuta. Tanto na empresa quanto na minha vida. O que é enxuta? Cara, você vê o que eu ganho versus o que eu gasto de fatura de cartão por mês, é ridículo. Se você for para poder pensar. Eu conheço gente que às vezes a gente tá conversando assim, o cara ganha, tipo, metade do que eu ganho, o cartão de crédito dele é o dobro do meu, entendeu? Se você for poder pensar, meu cartão de crédito tá lá, sossegadinho. Mas isso com cashback ainda, né? Não, gasta e recebe. Cara, agora, eu tô aqui olhando aqui agora, por sinal, ó, eu tô um telefonezinho desses comunzinhos que você encontra na loja da Samsung aí. E esses dias pra trás eu vi num podcast aí que o pessoal falou bem assim, porque qualquer cara que faz o que a gente faz, que se presta, tem que ter um iPhone. Onde é que tem escrito esse manual dessa regra aí que eu nunca vi? Então, na internet. Na internet. O manual lá que eu falei de ser bem... O manual dos bons costumes. O manual de ser bem sucedido. E aí, assim, mas isso é uma questão de prioridade. Eu acho que o celular que eu tenho me atende muito bem, né? Tem uma tecnologia mediana e compatível e tal, aquela coisa toda, uma faixa de preço moderado, né? Me atende super bem. Até hoje que tá, né? Já até foi molhado várias vezes, tá aí funcionando, firme e forte. O iPhone jamais. Jamais. Já estou analisando a possibilidade do ano que vem adquirir um novo, mas mais por característica do que eu preciso fazer, do que necessariamente de trocar de telefone. Mas isso é o que a gente está falando do pensamento racional. Se você que está aqui acompanhando, né, o podcast da Fix, começar a adquirir um modelo de pensamento mais racional, automaticamente as suas finanças vai começar a ficar mais interessante. Isso é importante a gente falar para as pessoas, tá? Por quê? Tem gente... vamos pagar para os rebeldes agora. Vamos lá para outra ala agora. A galera que é mais da ala de esquerda aí, que quer mudar o mundo, aquela coisa toda. Porque isso aí e tal. Cara, qual que é o ato mais rebelde que a gente tem contra o capitalismo? O consumo. O capitalismo vive do consumo, que é o que a gente começou pregando aqui. E o consumo, ele esgota as suas finanças. Tá? Se a gente for parar para poder pensar. Pensa se a gente só comprasse coisas que a gente realmente tinha necessidade. Se só comprar. Ou então eu compro aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar aqui, estamos aqui, o Saul tem família, eu ainda não.
vou pegar aqui, todo mundo quer ter beleza, já vou comprar logo uma casona, eu vou alugar uma casa com piscina, com um monte de coisa, já vai vir um monte de, sabe? A partir do momento que eu tenho uma estrutura maior, um carrão, vem gastos por trás. Então, assim, o estilo de vida fica legal. Eu sempre falo pra pessoa, pô, é legal pra caramba, é bom pra caramba, é indiscutível isso. É confortável. É confortável, é lindo o negócio. Mas automaticamente vai aumentar meu gasto. E eu tenho que entender isso. Tá? Aí, como o brasileiro gosta, que eu falei que é cultural, a gente volta a mesma coisa, do só se vive uma vez, né? E amanhã eu não sei o que vai acontecer, então viva o limite do cartão hoje. Então, isso é muito cultural nosso, entendeu? Isso faz muito parte da nossa cultura. E a gente tem isso como base. Então, eu não sei se foi a Casas Bahia que massificou isso em nós, ou se a gente, historicamente, também foi um povo muito sofrido. Quando o capitalismo começou a oferecer as comodidades para nós, né, entramos nela de cabeça, se a gente for parar para poder pensar. Mas fato é que fazer dívida é inerente ao brasileiro, se você for parar para pensar. Ele só não faz por um motivo. Quando o banco restringe ou limita mesmo a linha de crédito dele e fala que você não pega dinheiro. Mas de resto, se ele tiver a possibilidade, pode ter certeza. Tanto o empresário, quanto o trabalhador, cara, todo mundo vai, velho. Ele vai pegar. Vai, a gente está no mercado, a gente sabe. A gente sabe como é que é o perfil da galera, assim. Lógico que não dá para falar por todo mundo, tá? Não é todo mundo, mas eu estou falando que a maioria, é a maior massa, é isso. E você tem que entender que esse pensamento, nesse modelo, não combina com uma saúde financeira, que é o que a gente está discutindo aqui dentro do Fix Podcast, aqui, que a gente está discutindo, que é o planejamento, que a gente entender do mercado, né? E desviar dessas loucuras. Você citou muito bem, o problema não é tomar dívida. O problema é, você vai tomar essa dívida para quê? Se for para bens de consumo, tá errado. Não precisa nem fazer o cálculo. Se for para alavancar a sua empresa, eu preciso ver se a tua empresa, em um horizonte de 3 meses, um trimestre, ou 6 meses, um semestre, ou um ano, se ela vai dar um retorno acima desses juros que nós estamos tomando, analisando o grau de risco também, né? E o que tem acontecido, são as estatísticas, mais de 75%, acho que é mais de 75%. É porque virou deboche, né, Dudu? O Ciro Gomes colocou lá que ia tirar todo mundo do Serasa, e aí debochar desde 2018. Mas se eu não me engano, é porque são muitos números, mas se eu não me engano, é mais de 65% a 75% do brasileiro que está endividado. Então, assim, se o brasileiro se endividou, cadê as empresas? Cadê os grandes negócios? 77, isso, acima de 75, 77%, a cada 100 pessoas, 77 estão endividadas. Mas vamos trazer uma parte prática disso, então? Vamos trazer uma parte prática disso para discussão. Eu nem abro isso para clientes, assim, mas agora aqui, vamos abrir isso aqui, que é uma questão mais estratégica. Muito. Quando a empresa me contrata, por exemplo, vou pegar um segmento específico, varejo. Quando uma empresa de varejista, ela me contrata, fala, Bruno, eu preciso melhorar minhas vendas, minha performance está ruim. E as vendas do varejo não é na bolsa, não, sapecada de maneira geral. A empresa que é acostumada a vender 300 mil por mês aí, está vendendo seus 150 hoje. 120, 130, entendeu? Mesmo assim, sabe? E alguns até deixaram de existir, porque daí você tem uma competição maior pelo mercado, algumas aguentaram redução de vendas, outras deixaram de existir e perderam fatia de mercado. Né? Fato, para outros também. Quando a gente fala de questão de construção do varejo, por sinal, e aí eu vou fazer estratégia, o cara às vezes vai trazer um monte de coisa para mim, a gente queria fazer e tal. Lógico que as empresas internamente, elas têm muito problemas. E a gente corrige todos e deixa uma empresa muito competitiva. Mas o que eu me baseio hoje internamente, mesmo deixando isso muito claro às vezes para o empresário, é que a estratégia que eu estou fazendo, ela é para ganhar mercado. Porque eu sei que não tem mercado mais. Por que não tem mercado? Por 3 fatores importantes. Tá? Vamos pegar o que a gente está vivendo hoje. O desemprego é muito elevado. Quando a gente for pensar hoje o desemprego está circulando na casa dos 10,5%, caiu um pouquinho, mas ainda é muito elevado, tá? Se a gente for parar para poder pensar. A gente tem o endividamento das famílias, a redução do fator de renda. Essa é gigante, porque você tem endividamento das famílias, você não compra crédito. Lembra das Casas Bahia? Basicamente o cara restringe muito a compra dele, vai comprar à vista. E é um dos motores da economia. E é um dos motores, um dos motores. Então, você está assistindo a gente agora, tem empresa de varejo, já leva esses 3 aí e risca aí, pra você saber, tá? Enquanto não resolver isso aí, seu varejo não volta. E o terceiro é a inflação, que essa é mais recente pós-pandemia. Até a pandemia a gente não tinha um fator de inflação muito alto. A gente tinha ele sempre ali na casa dos 6,5%, 5,5%, 6,5%, que o Brasil sempre conviveu. Na meta pré-estabelecida. Naquela meta pré-estabelecida. E no mundo pós-pandemia, a gente ganha o bônus, que é a inflação. Então, você soma a inflação, redução da renda das famílias, que já vinha acontecendo, de uma forma geral, endividamento das pessoas da família, somado-se a um desemprego que insistentemente já está aí nesses patamares há 4 anos.
Então já vem desde o último ano do governo Temer, aí até o último ano aí do governo Bolsonaro, se a gente for parar para poder pensar. Tô falando em dados, tá, pessoal? Você gosta ou não, é o que a gente tem aí. Tá? Que o desemprego está sempre insistentemente entre 10 e 11. No Bolsonaro aí bateu 11,5 aí, 11,6, quase chegou a 12 aí, e depois agora tá dando uma diminuída de novo. Então o que quer dizer na parte prática? Que eu tenho menos pessoas trabalhando, tenho menos renda. Então se eu tenho menos renda, eu tenho menos pessoas consumindo, gastando, que a gente fala que a obra-prima do capitalismo é o consumo. A gente volta da mesma forma, tá? E sem somado a isso, cara, a questão do tanto de gente endividada. Eu até falo que se essa galera começar a trabalhar hoje, para começar a comprar daqui 6 meses, que primeiro tem que pagar a dívida que tá para trás. Primeiro tem que pagar. Tá? E ainda com desconto ou coisa parecida. Então, assim, isso de uma forma geral, hoje isso pena demais o varejo. Tá? Absurdamente. Então, isso é o principal fator que eu levo em consideração hoje quando a gente trabalha estratégia. Tá? Para qualquer empresa hoje. Então, a estratégia que eu sempre faço é que a gente precisa ganhar mercado. Quem está comigo, eu tenho que tirar mercado do concorrente, porque não está tendo mercado de forma legal aí não. E o empresário, o empresário de varejo, já que você citou, ele aceita bem isso? Porque os números, isso não é paixão, são dados. Uhum. O meu cliente está endividado, ponto 1. O meu produto está mais caro, quando a inflação do país, ponto 2. E o terceiro, se houver um desequilíbrio aqui de caixa, eu não quero deixar de existir. Para mim deixar de existir, eu tenho que tomar crédito. E a Selic está 3,75. Você viu que, né, que não tá para amador? O mercado tá hostil, cara. O mercado brasileiro não é para amadores, nunca foi. Vamos pegar um outro dado, então? Vamos pegar eu falei do varejo, mas eu tenho um segmento hoje que eu acho que é mais loucura ainda. Eu não sei, até hoje, hoje eu tô sem clientes nesse setor, mas até para poder entender um pouco mais da dimensão dele, mas vou analisar um pouco de fora aí, que eu acho uma loucura. Transporte, cara. O lucro médio de transportador hoje é 6%, a Selic é 13,75%. Nós estamos falando que a Selic é mais do que o dobro só da lucratividade. A gente sabe que a lucratividade da empresa ser menor do que a taxa média, que eu falei, pode pagar o dinheiro e botar na água de coco, que é menos do que isso. O cara está trabalhando, expondo ao risco, produzindo para ter uma rentabilidade, uma lucratividade menor do que a Selic. Sem falar que transporte tem uma alta exposição ao risco, porque é um dos segmentos que tem um risco muito elevado. Muito elevado, e assim, quem dá consultoria, quem trabalhou, é um ambiente complexo de lidar. Hostil pra caramba também, muito complexo, é um ambiente hostil, com um risco extremamente elevado. E a gente tem uma alta dos combustíveis de uma forma geral gigante, com uma pressão que já vem, não tem tendência nenhuma no curto prazo de baixar. A tendência é subir, é piorar, por sinal. Entendeu? Então, às vezes eu fico olhando e falo, cara, esse cara, será que ele gosta tanto assim de caminhão? Que não é possível. Entendeu? Se a gente for pegar os reajustes que foram aplicados ao frete, aí ainda são muito insuficientes. Eu tenho um cliente do setor de transporte lá em Barreiras. Então, se chegar para mim hoje perguntando, ainda vou pensar, falar, cara, será que tem esse negócio de salvação? Será que tem mais de nós trabalhar aí? Porque, Ave Maria. Eu não falo pena, porque não acho bom sentir pena de ninguém, mas que é doído ver os dados, viu? Porque os caras são os heróis mesmo. Isso que você está falando é discutido no Brasil, puxa aí, Roda Viva, todos os economistas desde 1990. Se a taxa que o governo está pagando remunera mais do que o teu empreendedorismo, não faz sentido nenhum para qualquer pessoa racional tomar tanto risco para ter metade do retorno. Também vale o elogio de um fator que a gente está discutindo aqui, pessoal, para todos vocês. Eu espero que você fique muito famoso, né, com o seu podcast. Eu não era, eu tenho certeza que a partir de hoje, todos nós, tanto o Cher quanto eu, vamos ficar eu espero que esse vídeo agora, né, a gente rode ele muito. Mas qual é a diferença, então, para deixar claro, por exemplo, assim, de nós estarmos discutindo isso aqui com a galera, eu pegar aí, eu até... Eu vou sempre, assim, em eventos, assim, galera de São Paulo ali, que tá no eixo, né, sudeste e tal. Cara, eu fico vendo até em outros podcasts, uma galera que tem nada a ver, tá discutindo isso aqui, até dos gurus e tal. Como que o galera tá discutindo, eles estão discutindo uma parte do Brasil que não existe. Porque o que nós estamos discutindo aqui, nós estamos dentro... Por quê, pessoal? A diferença de nós aqui é que, assim, por exemplo, principalmente em mim, eu sou operador do processo. Então, eu estou no mercado todos os dias. Então, eu vivo esse front todos os dias com as empresas. E às vezes o cara que tá lá, ele tá só achando e vendo o dado e número, porque isso aqui tá legalzinho, porque eu tô defendendo A e B, que isso aqui é tudo bonito, isso aqui vai resolver. Não é tão simples quanto parece na ponta. Na ponta isso dá muito trabalho de ser solucionado. Essa conta é muito difícil de fechar. Que nós estamos brincando aqui, mas cara, se você for pegar rentabilidade hoje, que é qualquer empresa que tem lucratividade, ou pegar ou até mesmo rentabilidade, né, que é o que seria o mais comparável. E é muito difícil ter um segmento hoje que tem rentabilidade de 3,75. Que a rentabilidade
é menor do que você emprestar o dinheiro Pro governo brasileiro. pro governo brasileiro, cara, é muito difícil você fazer esse negócio rodar. Não, eu tive com um grande amigo nosso, inclusive, na semana passada, Caio Moretti, agrônomo. Ó, E aí, ele conversando comigo, que ele faz projeções para os fazendeiros, e ele falou bem assim, Saul, para quem produz, para quem cria gado, para quem planta soja, para quem planta algodão, soja e algodão não, soja e algodão ainda é muito rentável, só que o risco também é muito alto. Mas a atividade pecuarista que ele falou, não está valendo muito a pena não. Aí ele não, óbvio, por conta da ética, não falou dados de negócio de ninguém e não falou quem eram os clientes. Só que ele falou assim, ó, o Bruno Medeiros tem lá uma fazenda de tantos milhões de reais de investimento. Rentabilidade de 1,9% ao mês. Aí você pensa, você tem 11 milhões de reais. Você assume um risco desse para ter uma rentabilidade de 1,9% ao mês, sendo que a Selic está pagando quase isso, sem nenhum tipo de risco. Ó, seria um guru falando isso, mas com um risco baixíssimo. Por qual sentido você vai tomar risco em um ambiente tão hostil, com o consumo das famílias lá embaixo, com inflação muito alta, com juros muito altos, com o mundo se destruindo a todo momento, né? Ou é por paixão, por cultura, né? Ou porque você realmente não fez o dever de casa, não fez as finanças conforme você deveria fazer. não, então vamos colocar nesse ponto aí, que daí eu posso falar para você com mais propriedade. A atividade pecuarista que é muito cultural. Somos, né? Então já falo com mais propriedade. Verdade. Pô, temos aqui, além de empresário, um pecuarista. Somos, então já te falo com mais propriedade. De novo, vem cultural. A gente tem que entender que todo produtor rural, antes de tudo, ele é um apaixonado Sim. Isso... por ser produtor. Eu sempre falo, aí vou pegar uma questão, que eu também dou aula de finanças. Tá? Então, e no segmento do agronegócio. Então, finanças aplicado ao agronegócio. E uma coisa que eu sempre levo para a sala. Primeira coisa que eu vou começar lá, a parte de finanças, eu já faço um coraçãozinho lá no quadro. Ó, seguinte, se você planta soja, porque você é colono, se você cria gado, que é só isso que você sabe fazer, se você planta algodão, porque você gosta, gosto, paixão, que você sabe, ninguém vai discutir. Finanças é projeto, é negócio, tem que dar dinheiro, tem que dar resultado. E aí a gente chega num ponto que eu quero te colocar nessa questão. Primeiro, historicamente falando, a atividade rural sempre teve rentabilidade baixa. O valor do imobilizado é muito alto comparado ao lucro produzido. Historicamente sempre foi assim. Se a gente for pegar a base histórica, nunca mudou muito. O que a gente está vendo hoje numa questão de curva é o seguinte, a gente tem um boom das commodities. A galera deu uma endoidada. Quando eu falo dar uma endoidada é o seguinte, o cara está financiando aí, comprando um monte de coisa financiada e tudo mais. Automaticamente ele entra no mesmo ciclo que nós estamos falando, que é de alavancagem de dívida. Tem gente que está operando extremamente alavancado. O cara produzia, sei lá, 1.000 hectares, agora está produzindo 3. E ele fez investimento a médio e longo prazo para isso acontecer. E quando eu me comprometo de uma forma muito elevada, eu aumento a minha exposição de risco interno. Isso é fato de estratégia. Então, por exemplo, eu, Bruno, não opero alavancado. Hoje, se eu for pegar assim, qual é o nosso grau de endividamento? Hoje, 0. Eu tenho 0 grau de endividamento interno. 0. O modelo de negócio que eu opero, ele é super enxuto. Ele está migrando do convencional para o intensificado. Então, o que acontece na parte prática? Eu ainda consigo ter uma lucratividade legal. Lucratividade, não rentabilidade. Tá? De uma forma geral. Opero no modelo de comodato, custo zero da terra, então se eu fosse aplicar rentabilidade, minha rentabilidade também seria interessante. Então, para mim, isso é viável. Só que, por exemplo, quando eu começar a pegar um exemplo da pecuária, quando eu começo a intensificar, aí começa o problema. Eu estava assistindo até Globo Rural semana passada, aí eu vi um pecuarista lá, porque agora a gente tem uma queda brusca do boi por um excesso de oferta. A lei da oferta e da demanda, ela é linda, tá, gente? Ela funciona desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Tá, essa é a principal. Fica tranquilo, esses trem passam, esses trem voltam. Tem um monte de gente emocionada aí, famosa pra caralho, cobra 20 mil palestras pra conversar fiado. E vocês vão. Tá? Eu nunca fui. Já ganhei ingresso e falei, não perca meu tempo de lá. Entendeu? Não tem. Porque qualquer gente que se preze vai ter essa conversa que nós estamos falando aqui, que é principalmente priorizar os fatos. E a gente começa, aí o produtor falou assim, caiu e ele tá no 0-0 já. Por enquanto tá no 0-0. E a gente tem que saber que esses players que são grandes, vou pegar o Marfrig, o JBS, galera, ele sabe quanto que é o rebanho do Brasil, ele tem um rebanho do Brasil no dashboard dele. E ele sabe quanto que é a oferta, ele sabe quanto ele pode esticar a corte. Só que ele fala assim, não vou pagar deixar o cara quebrar não, porque senão depois ele não fornece mais boi pra mim. Vou deixar ele só no 0-0. Ele vai trabalhar só pela paixão, tá? É só por isso. E aí o cara pega e oferece o 0-0, porque teve aumento de rebanho e tal, teve explosão, aumento do rebanho.
E aí automaticamente, né, depois vem o excesso de oferta, o excesso de oferta o mercado se autorregula, fica ali no 0 a 0 e tá tudo bem. E aí eu peguei e vi o pecuarista, porque eu tô segurando o boi aqui mais 20 dias, porque eu posso segurar para esse mercado volta. O mercado não volta em 20 dias. Commodity 20 dias para ela é um dia para nós. Não muda nada 20 dias. Então isso aí para a gente ter uma nova leitura do mais do Senado, eu tô falando por mim, é janeiro de 2023, dezembro para janeiro. Quando muda o ciclo de próximo contrato futuro e tal, o que vai acontecer, e nós começa a ter um cenário. Porque quem dá os títulos de mercado futuro são as trade, no caso aí da pecuária, as empresas que são processadoras, as grandes processadoras de proteína animal, elas que ditam esse ritmo. Então, a partir desses contratos negociados, nós já vamos saber para que rumo que elas estão caminhando. Porque eles nunca... Queria que eles abrissem o dashboard deles para mim, mas não vão. Tá? Ou então, nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Tá? Eles não são besta nesse sentido. Para a questão também de soja, a gente também está tendo isso. Hoje a gente já tem uma queda um pouco desse processo. Uhum. Eu sempre falo para todo mundo que é produtor, isso eu estou falando quando eu falo para todo mundo, que é principalmente que são pessoas que eu conheço, que são meus clientes. Grave isso para a posteridade. Todas as trades, todos os processadores de carne no mundo nunca vão deixar o produtor ser duas coisas. Nunca vão deixar eles morrer de fome e nem ele ser mega empresário. Eles sempre vão manter a gente no meio termo. E aonde é que a gente tem que ganhar? No processo interno, na gestão, no fator, como é que fala? Enxugar os custos, não fazer um é o que nós estamos falando alto. do não operar muito alavancado para você não ter que fazer loucura. Qual o problema de empresa que opera muito alavancado? Nada nela pode dar errado. Se o cara tiver uma quebrinha de safra, ele já se lascou. Entendeu? Então, vamos pegar aí, a gente vem num ciclo de seca 2 anos atrás aí, da safra 19, 20. Nós estamos 22, 20, 21. A gente teve um 2020 bem seco aí. Galera, o preço estava lá em cima do milho, a galera fala, vou operar, o que é operar alavancado? Pô, vou produzir milho como nunca produziu. Vai lá, mete milho, aí ele tem uma quebra de safra, por exemplo, ele já opera 10 sacos no vermelho por hectare. Pronto, senta lá com o seu banquinho, pega o prejuízo. E se você está alavancado, o que é alavancado? Eu preciso pagar muitos compromissos financeiros. Posso renegociar? Posso. O mercado renegocia, com juros, obviamente. Hoje o juro está 3,75. Não está docinho o negócio. Entendeu? Se você fazer uma renegociação de dívida hoje a juros de 3,75 ao ano, que isso nunca é convertido na prática, no melhor das hipóteses, você vai pagar aí uns 20, no precinho, eu sempre falo, cara, vai dar muito, assim, vai te penalizar muito. Quem vai ganhar é o banco, tranquilamente, sem fazer muita coisa, só te emprestando dinheiro. Entendeu? E em alguns casos ainda até com garantia real. Porque se você não pegar, depois a galera vai lá e busca o bem. No fundo é isso, cara. Não tem como você fugir muito dessas operações. Então, senhoras e senhores, um empreendedor e um pecuarista, por favor, prestem atenção em quem está vivendo na prática, está falando. De fato, tanto o mercado financeiro, quanto o empreendedorismo, quanto a pecuária, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também não é aquela maravilha que eu vou sempre ganhar. Né? Dudu, nosso tempo está acabando, né? Estamos aqui na casa dos outros, né, Bruno? Deixa eu primeiro falar aqui. Eu tô por sua conta. Já falei que eu acabei o compromisso. É porque o papo é tão bom que dá vontade de ficar mais horas aqui, vou ser bem sincero para você. Mas vamos dar moral para os nossos patrocinadores, né, Dudu? Por favor, é os que nos ajudam. Você já tá com patrocinador, cara? Você tá chique pra caramba. Cara, o empreendedorismo brasileiro tem que ter patrocínio. É difícil, mas nós acreditamos em nós mesmos. Isso tá? é bom. Antes de você se despedir, eu vou falar dos patrocinadores primeiro e eu quero uma rápida opinião sobre isso e sobre um tema que você me permitiu falar bem polêmico, tá? Temos aqui Supermercado Avistão, do meu amigo Felipe Gama, georreferenciar, trazendo georreferenciamento de qualidade para todo o país, tá, Bruno? O cara já está no 8º curso, já é curso de valor, tá? Não é curso de guru, não. 3S Solar, pelo amor de Deus, falei isso no outro episódio, preciso falar novamente. Quem não tem energia solar tá rasgando dinheiro. Pro dia de hoje já é interessante muito ter. Muito interessante, muito. Do meu grande amigo Gabriel. Nosso NoFix, antes disso nós tivemos Barros Automecânicas. Se você quiser um serviço de qualidade, honesto, e se você tiver um problema no seu motor, você não vai trocar todo o chassi do seu carro, é só o motor que eles vão fazer, tá? E Zoom, cadê o Zoom? Deve ter passado aqui. Zoom Experience, do Vinícius Pedrosa, lá do interior da Bahia, trouxe uma nova, vamos dizer assim, uma nova experiência e única para empresas de sushi. Sushi? Sushi. Como ele gosta de falar, não é sushi que você vai comer, você vai ter uma experiência aqui na minha empresa. Já até gostei dessa. Nossos grandes patrocinadores, sigam todos eles, por favor. Se vocês quiserem o contato deles para poder
entrar nas empresas, conhecer um pouco mais das atividades, manda um direct, fale comigo, tá? São pessoas que acreditaram no nosso negócio e são poucas pessoas que acreditam quando nós estamos dando um pontapé inicial. É por isso que nós estamos... E isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque depois que está no andar de cima, que mudar a área de lazer, parece muito interessante. Exatamente. Vamos ver quem acreditou aqui, ó, quem está passando aqui no início, não quando chegou lá, né, Brunão? Pessoal, o papo foi uma delícia, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Eu vou continuar uma conversa com o Bruno aqui nos bastidores, eu vou trazer ele mais vezes. Mas antes de você falar de sua empresa, rede social, fazer seu merchan, eu gostaria que você falasse brevemente, porque o nosso horário está se esgotando, desse início, o quão difícil é começar, o quão difícil é ter pessoas que acreditam e um assunto polêmico que eu preciso trazer quando as pessoas me permitem falar, o quão a política interfere ou não nos nossos negócios. Você que está lidando com empresários, que eu tenho certeza que estão inseridos, infelizmente, nessa polarização. Quer que eu comece por onde? Vou começar pela parte mais fácil. Pessoal, quem quiser me seguir nas redes sociais, _Bruno Medeiros. Lá vocês vão achar na bio o link, tanto para a Lausanne Consultoria, estamos com o site novo, ainda não está com todos os conteúdos que a gente gostaria, mas na medida do possível nós estamos subindo, que é muita coisa, produzir conteúdo e fazer isso aqui dá muito trabalho. Quando a gente fala conteúdo de qualidade, dá trabalho, tá, pessoal? E no dia a dia a gente também opera outras coisas, como por exemplo, eu também trabalho com consultoria, tem muitas outras coisas para poder cuidar, então dá muito trabalho. Mas já tem algumas coisas lá. Lausanne e empresário moderno. O empresário moderno, ele é mais prático, assim, dia a dia e tal, dando empresariado. Já tem bastante coisa lá também, tá? Então, mas pode seguir lá, _Bruno Medeiros, lá na bio tem o link tanto para Lausanne, tanto para o empresário moderno, tá? Da página, então lá você vai encontrar nas descrições. É fechado o meu perfil, mas todo mundo que clica eu aceito. Tá? Ou você pode ir direto, empresário moderno oficial também, que é os dois mais ativos aí, tá? Então vamos pela parte mais fácil. Pela parte mais difícil um pouco, cara, para quem está começando sempre é um problema. Eu posso dar a mesma dica que eu usei para minha vida, para quem vai começar qualquer coisa hoje. A principal coisa que leva você a conseguir aquilo que você quer é persistência. Eu, por vários momentos, quando eu comecei minha empresa, e eu sempre falo, porque é o seguinte, eu tenho uma empresa de consultoria, e muito bem consolidada hoje, diga-se de passagem. Falo isso com muito orgulho. Tá muito bem consolidado. A gente é muito bom mesmo, muito bom. Estando aqui no Mato Grosso aqui, a gente é problema. Não roda 8 mil quilômetros por mês à toa, não, né? Exatamente. A gente aqui no Mato Grosso resolve. Quem quiser aí, tá? Quiser dar uma repaginada no seu negócio, se quiser dar uma conversada, sabe? Assim, na experiência mesmo, pode, pro cafezinho não tem problema nenhum, nós vamos qualquer hora, é gratuito, só cobra se for trabalhar. Mas para chegar... o modelo de consultoria, historicamente, sempre foi, por exemplo, um modelo de filho de rico. Pô, a gente sabe disso. E nós somos guri de bairro, velho. Normal, como todos os outros. Tive muita vontade de desistir desde sempre, assim. Não é vontade, dizendo assim, as condições impunham isso, sabe? É brigar contra o jogo. Mas eu sempre persisti bravamente. Terminei o segundo ano ali, na época, devendo uns 18 mil reais, que hoje dava um dinheiro bom, por sinal, se a gente fosse corrigir pela inflação. Mas a partir do terceiro ano começou a vir um resultado legal, a gente vai buscando alternativas, o empreender é isso, é criar alternativa no meio do caos, tá? É fazer isso acontecer. Então eu sei o desafio que você tem, eu sei como é difícil. Hoje, por exemplo, você também criou uma questão que o cara só tem, o Saul só tem um escritório de investimentos. Ele só tem, tipo assim, uma XP como escritório concorrente, uma Rico, só pra você saber, tá? Aí você tá reclamando do vizinho seu que é de calçada da sua lojinha, só pra você saber. E o cara tá aqui indo muito bem, tá avançando, ano a ano crescendo, expandindo, isso é muito positivo. Então, cara, parabéns demais. Eu sei quanto que é difícil isso, então muito, muito bom para você. Parabéns, tá? Então, não tenho dúvida que daqui a 10 anos você vai estar entre lá os milionários interessantes da Bahia lá. Tá? Bahia. Exatamente, tá? Então, muito positivo nesse sentido. Na vida não tem mágica, tem trabalho, né? A gente empreende, realmente, a gente cria opções no meio do caos e do problema. Mas daqui 10 anos, a internet me falou que era daqui 10 dias? Não, daqui 10 dias você não vai conseguir nada. Daqui 10 dias não vai ter nem views desse vídeo ainda. E por último, da política, o que eu posso dizer da política é o seguinte, eu gosto muito e sou estudioso, por sinal. Não é só gostar, achar interessante. A gente até faz uso disso, né, da política, porque quando a gente olha a política também a gente olha. O que eu convido vocês a pensar é olhar sempre a política como algo frio. Porque, no fundo, a política não é para ser racional, ela é para ser emotiva. A galera que é dona do jogo, ela cria essas narrativas para a gente, para vocês se emocionarem aí com A, com B, com C, com D. A gente que vem da escola financeira, a gente não se emociona com nada. A gente olha e fala, não, menos ruim, é muito prático. Eu treino todo dia para que eu seja pragmático, entendeu?
Mas o problema é que a política ela rege a nossa vida, tanto para um lado quanto para o outro, felizmente ou infelizmente. Da mesma forma que você pode eleger um cara aí, o cara que está com a caneta na mão, ele dita o que a gente... como vai ser o mercado amanhã ou não vai, as regras que o mercado vão trabalhar, e essas regras podem favorecer a gente ou amanhã pode criar um problema para a gente. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Cara, para de olhar política, que essa paixãozinha, achando que alguém vai ser o guru da sua vida, o amor da sua vida, sabe? Essa coisa toda, não vai, velho. Ninguém tá nem aí para vocês, tá? Essa que é a questão. Ninguém tá nem aí para você, nem para ninguém. Não, eles estão mais preocupados com o deles. Mas a gente tem que olhar quem está por trás da galera, o que eles estão trazendo, qual que é o modelo que eles estão pregando, que eles vão gerir de uma determinada forma, para que a gente ache o mais interessante, traga isso para nós de uma determinada forma. Eu faço isso, tá? Tanto dentro das minhas empresas, dentro do agro, tanto dentro da empresa de consultoria de uma forma geral, e automaticamente para que a gente, né, como é que fala assim, consiga trabalhar um planejamento interessante para a vida baseado no que possa vir. Tá? E para mim eu não acho política nenhum problema, nem problemática, nem nada. Até porque a gente olha ela de forma pragmática e fria. Problema para os outros, estão tudo apaixonados e achando que um ou outro vai salvar a vida deles. Não vai, tá? Só para deixar claro. Tá? Esse é o ponto. Brunão, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Foi muito bom. Tava com saudade de você já. Eu também tava com saudade, cara. Matar saudade do cara no podcast, ó, que chique. Que chique, né? Nós estávamos acostumados a reunir ali de chinelo, short, lá no Jardim Atlântico. Tomar um tererezinho, tomando um tererezinho. Sem nenhum tipo de compromisso, o que é muito bom, às vezes Exatamente. É muito ruim. Sem nenhuma preocupação na vida, né, cara? Exatamente. Mas tudo passa, a gente tem que evoluir, né, meu irmão? A gente precisa evoluir. Que bom que evoluímos. Irmão, mais uma vez, obrigado. Eu que te agradeço pelo convite, te agradeço mesmo. Te desejo sucesso aí. Pode me convidar mais vezes, faltou um pouco de assunto talvez aqui. Às vezes, né, daria pra gente fazer um podcast tranquilamente aqui de umas 3, 4 horas, mas fica pros próximos, quando você quiser fazer outros aí também. A lei da oferta e da demanda, né? Vamos respeitar isso. A lei da oferta e da demanda, tá? Vamos querer mais, a gente deixa um tempinho e traz você de volta pra dar mais. Não, tá, eu tô aqui a hora que você quiser aqui, cara. Tá? Eu, um cara que você me chamou pra gente fazer inúmeras parcerias, questões de força de trabalho, eu falei, ó, tô aí, a hora que você precisar, nós estamos juntos. Galera, mais uma vez, Dudu sempre me chama a atenção junto com o Mike. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, ativa o sininho. E se você gostou de uma parte e não gostou, siga. Para poder ou criticar. Eu já vou deixar já o convite de forma bem mais simplificada. Eu vou divulgar na minha rede social também, galera. Ó, só compartilha, velho. Só compartilha que é sucesso. Pronto. Compartilha e dá like. Não gostei daqueles dois lá, falaram nada, compartilha. Pronto. Exatamente. Né? Pode compartilhar que é sucesso, não tem erro. Dudu, mais uma vez, vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Muito obrigado, junto com o Mike, por poder nos dar essa oportunidade maravilhosa de estar falando de assuntos tão relevantes para a sociedade de Rondonópolis, de Barreiras e de todo o país, né, Bruno? É isso aí. Muito bom. Obrigado, Celso.